Boa noite, pessoal. O meu nome é Diego, nós somos o grupo 1 e o artigo que nós escolhemos aqui para fazer a análise é o Evaluation of an In-Ear Sensor for Quantifying Head Impacts in Young Soccer. Esse foi um estudo realizado pela Escola Norueguesa de Ciências Esportivas em 2019, que foi muito motivado devido a outros estudos que fazem uma correlação entre o impacto que os jogadores de futebol e boxeadores sofrem durante a sua carreira na cabeça e malefícios que ocorrem aos seus cérebros no final de suas vidas. Então, esse estudo ele foi realizado em jovens jogadores de futebol durante seu treinamento e ele foi realizado através desse sensor MV1. Ele é um sensor intra-auricular que faz a medição da aceleração linear, aceleração rotacional e velocidade de rotação ali dos jogadores durante o seu treino, tanto durante o cabeceio em específico, que é onde a cabeça realmente sofre o impacto, quanto durante o treinamento comum. O objetivo do artigo aqui é muito a validação do método de medir o impacto na cabeça através da comparação entre o impacto real medido nos jogadores e um modelo controlado realizado através de manequins. Então, através disso, eles conseguiram mensurar aqui qual o erro das medidas do impacto através desse sensor, e isso acaba validando aí esse método de colher dados. Então, esse método de colher dados ele pode ter um impacto muito positivo na medicina, pois caso a gente mensure aqui que ele é uma medição precisa, a gente consegue aplicar esses dados para diversos fins aí que realmente podem prevenir e cuidar da saúde desses jogadores. Bom dia, meu nome é Alice e eu vou estar falando um pouco sobre a grandeza a ser medida, que foi considerada no artigo para as futuras análises. Na fase 1, que é a fase de validação laboratorial, foi feita a comparação entre o histórico de tempos cinemáticos e os vídeos de alta velocidade de cada teste, para assim revisar os valores de pico da aceleração linear, da aceleração rotacional e da velocidade rotacional e também identificar os valores de pico relacionados com a interação inicial entre a bola e a cabeça. Para estimar a precisão do sensor, foi feito o cálculo do erro sistemático e do erro aleatório. Para o erro aleatório, o cálculo é feito pela divisão da diferença média entre o sensor e a referência pela raiz quadrada do número de medições. Ainda esse valor é dividido mais uma vez pelas medidas médias combinadas. O erro sistemático é feito pela divisão do desvio padrão da diferença média entre o sensor e a referência, pelo valor médio da referência. E ambos os valores, tanto do cálculo do erro sistemático quanto aleatório, ele é dado em porcentagem. Na fase 2, que é a fase de protocolo de treinamento estruturado, foi feita a comparação entre eventos de cada exercício físico e suas respectivas saídas com o tempo marcado dos sensores. E caso o evento não exceda o limite dos sensores, é preciso utilizar valores cinemáticos arbitrários que são colocados para análise. Na fase 3, que é a fase de sessões de treinamentos regulares, teve a identificação de todos os impactos na cabeça para incluir na análise, e depois esses dados foram comparados com seus respectivos potenciais de saída dos sensores. Boa noite, pessoal. Meu nome é Robson e eu vou falar sobre os processos de transdução e funcionamento do sensor. O sensor intra-auricular MV1 é um sensor de medição indireta do tipo ponte de Wheatstone, que utiliza strain gauges nas 4 posições da ponte para melhorar as medições. Quando o jogador recebe algum impacto com mais de 3G, o dispositivo sofre um leve deslocamento onde encontra a parede do canal auditivo. Esse deslocamento faz pressionar parte do dispositivo, levando a uma deformação parcial dos strain gauges, o que resulta no registro de dados. O princípio de funcionamento do sensor intra-auricular MV1 se dá por meio da segunda lei de Ohm, ρ é igual a L sobre A, que nos diz que a resistência varia de forma diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à sua área. Quando o fio é deformado, cada uma das quantidades que afetam a resistência se alteram, fazendo com que seja registrada a deformação. Os eventos são registrados em um microchip que posteriormente é conectado a um computador via entrada USB, para que os dados possam ser baixados. Os dados devem ser baixados individualmente e vêm em formato de planilha,
onde é possível obter informações de cada jogador com data, hora e resumo gráfico. Ainda é possível verificar se os eventos podem ou não comprometer a integridade do atleta. Boa noite, meu nome é Matheus e eu vou apresentar os resultados da conclusão do artigo. Para os testes em laboratório, temos que o erro sistemático, ou seja, o erro esperado para aceleração linear foi de 11%, para aceleração rotacional foi de 19% e o erro da velocidade de rotação foi de 5%, enquanto o erro relatório foi de 11%, 25% e 5% respectivamente. Podemos perceber essa diferença principalmente entre o gráfico B e o gráfico C pela proximidade dos pontos à linha de referência. No treinamento estruturado, foi possível diferenciar os eventos com um choque ou não na cabeça por conta de maiores valores absolutos, como pode ser observado nos gráficos ao lado, onde as barras cinzas correspondem a choques na cabeça e as barras brancas a ações normais, como chutar ou uma colisão de ombro. Na última fase, durante treinamentos regulares com 5 participantes, o sensor reconheceu 2.039 eventos, dos quais 15 foram confirmados como choques direto na cabeça pelo seu valor e também por gravações realizadas no local. Os outros valores correspondem a eventos como pulo, corrida ou até algum toque sem querer no sensor. Com este estudo, foi possível concluir então que o sensor precisa de aprimoramentos nas medidas para reduzir os erros e também que, mesmo ele podendo diferenciar os choques, ainda precisa de outras formas de diferenciação como uma análise de vídeo.